Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade no desfrute do Alimento Diário dessa semana. Hoje, terça-feira da quarta semana. O tema da mensagem dessa semana é a obra de Deus é administrada pelo Espírito. E o tema de hoje, o Espírito está preparando a igreja. O nosso versículo de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 23, onde diz: Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui nós podemos ver que hoje nós estamos na era do Espírito. E à luz da palavra atual, nós vemos em Gênesis capítulo 24, que será o tema da nossa comunhão de hoje, também, que o Deus triuno, Ele está preparando uma noiva para Cristo. Nós temos ali a figura do Deus triuno na pessoa de Abraão, na pessoa do servo de Abraão, Eliezer, e na pessoa de Isaac, bem como a Rebeca representando a igreja. Então Abraão representa o Pai, Eliezer representa o Espírito Santo e Isaac representa Cristo. A noiva, por sua vez, é representada por Rebeca. E nós vemos que o servo de Abraão, que era fiel em sua casa, administrava todos os bens de Abraão, representando o Espírito, ele é aquele que vai em busca da noiva para trazê-la pronta para Isaac, que representa o Filho, Jesus. Então, vemos aqui o plano do Pai, o Espírito, aquele que vai em busca da noiva, Isaac representando o Filho, aquele que aguarda a chegada da noiva, que está sendo preparada pelo Espírito. E o trabalho do Espírito é trazer a noiva, preparar a noiva, santificar a noiva, purificá-la, tirando dela todas as máculas e rugas, para torná-la uma noiva gloriosa, pronta para se casar. No caso aqui, a igreja é essa noiva que está sendo hoje trabalhada pelo Espírito. O Espírito está tirando as manchas, as rugas, as máculas, tornando essa igreja uma igreja gloriosa, ataviada, para então encontrar Cristo, que é o noivo, e se casar. Louvado seja o Senhor. Então, nesse capítulo 24 de Gênesis, nós podemos vislumbrar que a igreja é maravilhosa. É só você ler o versículo 16, que diz assim: A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Então essa é a igreja hoje. A igreja, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é linda. E a gente pode ver isso também no livro dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Ali também nos mostra Salomão se referindo à amada, que também aqui no caso é um tipo da igreja. Ele fala assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Com bandeiras? Quem é essa? Essa é a igreja. É essa que aparece como a alva do dia, que é formosa como a lua, que é pura como o sol e impressionante como um exército. Rebeca era assim. Quando o servo de Abraão, que representa o Espírito, a viu, ele testificou: ela é bonita e também ela é virgem. E essa questão aqui, quando fala da virgindade na Bíblia, diz respeito à pureza. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele fala para a igreja
que ele zela com o zelo de Deus. Versículo 2: Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então a igreja aqui, ela é como uma virgem, só tem olhos para o seu noivo, só tem olhos para o Senhor Jesus. O coração dela está no noivo, ela só pensa nele. Isso significa ser virgem. Então Rebeca estava ali totalmente preparada para Isaac. Ó Senhor Jesus! Isso nos mostra que o trabalhar do Espírito é completo. E para que possamos ver esse trabalhar do Espírito, nós devemos abrir também no livro de Efésios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala do casamento, do homem, da mulher, da esposa. Aqui também representa Cristo e a igreja. E o versículo 25 está falando que do marido, que ele deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas no versículo 26 nos mostra aqui claramente que na era do Espírito, o Espírito está trabalhando na igreja. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, na era do Espírito, a igreja está sendo lavada, está sendo purificada pela água da palavra, e hoje o Espírito faz isso por meio do falar profético, é claro. Então, através desse ministrar da palavra, a igreja ela é limpa, ela é santificada, ela é purificada, e toda mancha é removida. Todo elemento natural é removido. Para quê? Para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que aí é o versículo 27. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o labor do Espírito culminará em apresentar a igreja como noiva, santa e sem defeito, pronta para casar-se com Cristo. Por isso aqui o versículo 31 e 32 do capítulo 5 de Efésios diz assim: Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o casamento, o casal, representa esse mistério universo, que é a união da igreja com Cristo. Hoje a igreja ainda não está preparada, mas ela está sendo preparada. E do nosso lado, nós precisamos ter disposição para querer ser preparada. Apocalipse capítulo 19 nos mostra ali a noiva do Cordeiro, que é a igreja, e que em Gênesis 24 representa a Rebeca. Capítulo 19, versículo 7, fala assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, ou cuja noiva a si mesmo se ataviou. A outra tradução diz. Então, do nosso lado, precisamos ter a disposição de nos ataviar. E essa disposição é exatamente permitir que o Espírito faça essa obra em nós, de nos preparar para para as bodas do Cordeiro na Sião celestial, nos céus. Então esse casamento de Cristo e a igreja nos unirão. A igreja se unirá plenamente a Cristo e nós nos tornaremos um só. Louvado seja o Senhor. E aqui no livro de Efésios fala,
Eis porque deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Então a igreja se unirá a Cristo plenamente e nós nos tornaremos um só com Ele. É como o sol e a lua se tornando um. E é claro, quando nós nos tornarmos um plenamente através das bodas do Cordeiro com Cristo, nós juntos, Cristo e nós e Cristo, vamos limpar o universo de toda usurpação do mal, de toda usurpação do inimigo. No capítulo 24 de Gênesis, essa ideia de união está ali no versículo, capítulo 24, versículo 60. Pode abrir para você também acompanhar comigo. Fala assim: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. Nossos inimigos hoje são os principados e potestades. Satanás, que domina hoje sobre a terra, domina sobre os reis da terra, domina sobre tudo nesse planeta. Mas, através da pregação do Evangelho do Reino, que é exatamente essa parte aqui que fala que Rebeca será mãe de milhares, está relacionado com a pregação do Evangelho do Reino. E quando o Evangelho do Reino é pregado, nós tiramos aquele lugar, aquele ambiente, aquela cidade, aquelas pessoas de debaixo do governo de Satanás para pertencerem ao Senhor e ao seu reino. Então, se tornar mãe de milhares é a pregação do Evangelho do Reino. Hoje nós precisamos praticar a pregação do Evangelho do Reino. Através do Posso Orar por Você, com o Portais Dinâmica, as redes de cuidados que nós temos na igreja, tudo isso é para geração de pessoas, é para a pregação do Evangelho. E aqui fala que a nossa descendência, ou a descendência de Rebeca, tome posse, e que a sua descendência tome posse da cidade dos seus inimigos. Então aqui está implícito a batalha espiritual, exatamente de Cristo e a igreja remover o governo de Satanás desse mundo e estabelecer o seu reino aqui. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Depois nós vemos aqui um outro princípio importante, é que quando Abraão incumbiu o seu servo de buscar uma esposa para Isaque, ele fez algumas recomendações. E que ele fala para o servo, eu vou ler para os irmãos, fala assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então, a recomendação de Abraão para o seu servo era que ele devesse buscar uma esposa para Isaque no meio da parentela. Se lermos Gênesis capítulo 2, nós vemos ali narra para nós que Deus colocou todos os animais perante Adão, né? O capítulo 2, versículo 19, fala: vendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, ou que lhe fosse idônea. Então era como se esses animais representassem, no contexto de Gênesis 24, os cananeus. Não era da parentela, era estranho. Não poderia ser preparada ou dada como uma esposa para Adão
E também, se fosse uma pessoa que não fosse da parentela de Abraão, não poderia ser dada a Isaac, que representa Cristo, como noiva. Tinha que ser da parentela. Ou seja, tinha que sair do próprio Abraão. Então, nós vemos aqui no contexto de Gênesis capítulo 2 que o Senhor faz o homem dormir, Adão dormir, e do lado tira uma costela, transforma numa mulher e traz para Adão. Então Adão fala: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Então, Eva saiu do lado de Adão. Rebeca veio da parentela de Abraão. E a igreja, de onde ela veio? No livro do Evangelho de João, no capítulo 19, naquele episódio ali, que o soldado furou o lado do Senhor com uma lança, a palavra fala que logo saiu sangue e água do lado do Senhor. E nós sabemos o que representa o sangue, é a remissão dos nossos pecados. E a água? O que a água representa? A água representa a vida eterna, a vida divina, a vida de Deus. Por meio daquele sacrifício onde saiu sangue e água, a igreja foi gerada. Logo podemos concluir que a igreja saiu do lado de Cristo, assim como Eva saiu do lado de Adão, assim como Rebeca veio da parentela de Abraão, a igreja veio de Cristo. E hoje o Espírito está trabalhando na igreja, está preparando a igreja, está removendo as rugas, está removendo as manchas, está santificando por meio da lavagem de água da palavra e vai apresentá-la à igreja gloriosa para casar com Cristo na sua vinda, que será as bodas celestiais na Sião, nos céus. Nós aguardamos o cumprimento desse casamento, dessa união, e para sempre estaremos com o Senhor. E lutaremos do lado dele contra os exércitos de Satanás, limparemos a terra e o Senhor reinará na terra e pelos séculos dos séculos. Hoje cabe a nós, amados, concluindo aqui, individualmente e coletivamente, permitir que o Espírito, ao administrar a igreja, tenha liberdade de trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nossa pessoa, trabalhar em nossa família, governar a igreja em seus aspectos de reuniões, no seu aspecto social, familiar. Nós não podemos perder a liberdade que o Espírito tem no nosso meio. Jesus é o Senhor, que Ele possa nos abençoar nesse dia, abençoar a nossa semana e concluir essa obra em nós o mais rápido possível. Amém? Até mais, até a próxima.